Olá, uma boa noite. Você está aqui no canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Renascer para acompanhar a classe bíblica ou a série de estudos bíblicos Profecias de Esperança. Eu sou o evangelista Glaucio Honório, diretor da classe bíblica da Igreja e também responsável por essa série, Profecias de Esperança. Quero parabenizar você que está conosco, que está aí nos acompanhando ao vivo, e quero parabenizar também cada pessoa que se inscreveu nessa classe bíblica e dizer que em breve você receberá aí o nosso contato para estar recebendo o guia de estudos, a revista da série Profecias de Esperança. Você vai receber gratuitamente na sua casa. Breve, nós iremos fazer aí contato com você para que você possa receber esse material e estudar de forma mais minuciosa, mais detalhada, esse tema que a gente está fazendo aqui de forma mais geral, né? E você vai ter a oportunidade de detalhar esse estudo, lendo o guia de estudo, preenchendo, fazendo ali pessoalmente o seu estudo da série Profecias de Esperança. Gostaria também de convidar você a fazer os seus comentários aí no YouTube. Então, você que está assistindo aí no YouTube, faça seus comentários em relação à qualidade do áudio, tá? Em relação à qualidade do vídeo, em relação à abordagem que a gente está fazendo do conteúdo das Profecias de Esperança. Se está dando para você compreender plenamente como está sendo tratado cada assunto. Na noite de hoje, nós iremos estudar um tema muito importante, que é a maior profecia da Bíblia. E eu quero dizer para você que na sexta-feira a gente fez a classe bíblica ao vivo, mas devido a um problema técnico, a gente não conseguiu aí uma boa qualidade na gravação, e estamos refazendo aí a classe bíblica hoje para que você não perca o conteúdo. Então, sem mais delongas, deixa aqui eu fazer o compartilhamento da tela para que a gente possa ter acesso ao conteúdo desta noite. Então, deixa eu aqui só mais um pouquinho, fazer aqui o compartilhamento do conteúdo. Tá aí. Compartilhamento desse conteúdo, que é o tema da noite, a maior profecia da Bíblia. Qual você acha aí que é a maior profecia da Bíblia? Antes da gente poder dar continuidade ao tema, vamos orar. Pai querido, nós oramos nesse momento, pedindo a iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos compreender toda a palavra que será estudada nesta noite por meio desse guia de estudo, Profecia de Esperança. Suplicamos ao Senhor a sabedoria, o entendimento, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. O tema Profecia de Esperança, nós temos aqui nós temos nosso guia aqui, a profecia mais importante da Bíblia. Então, quando alguém nos liga fora da hora, logo pensamos que pode ser uma má notícia, e nós não gostamos de ouvir más notícias. O que nós gostamos de ouvir são boas notícias, são coisas boas. Geralmente, o que a gente tem ouvido ultimamente aí na mídia não tem sido boas notícias, não é verdade? Porém, a Bíblia, ela é um livro que está repleto de boas notícias. Então, na Bíblia existe uma parte chamada Evangelho, e nos Evangelhos tem a profecia mais importante da Bíblia. A gente faz esse estudo bíblico por meio de perguntas e respostas, né? E a primeira pergunta é essa, da noite. Qual é a primeira profecia da Bíblia? E a primeira profecia da Bíblia está lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 15. Então, se você me ouvir, né, e me ver dar uma pausa aí na fala,
eu estou hidratando minhas cordas vocais, estou bebendo um pouquinho d'água. Tá? Então, vamos lá. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a profecia mais importante da Bíblia fala sobre a vinda de Jesus, sobre a vinda do Salvador, o Messias. Messias é uma palavra em hebraico, Cristo é a mesma palavra, só que no grego, e ambas significam o ungido ou Salvador. Então, a profecia mais importante da Bíblia fala a respeito da primeira vinda de Jesus ou a respeito do seu nascimento. E a primeira promessa de salvação foi feita logo assim que Adão e Eva pecaram, lá ainda no Éden, quando Deus falou que iria colocar inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Então, esse o descendente da mulher se refere justamente a Jesus Cristo ou a Jesus, o Messias. A promessa de Deus, né, de que o Messias esmagaria a cabeça da serpente, é a certeza da vitória sobre o pecado. Então, a vitória de Jesus Cristo, ela é a vitória de todo aquele que nele crê e que o aceita como Salvador. Então, da semente da mulher, nasceria o Redentor, e recuperaria o domínio perdido pelo pecado, restauraria a felicidade do Éden. Então, desde o princípio até o fim da Bíblia, o Evangelho, ou as boas notícias, as boas novas de salvação, são apresentadas para mim e para você. Em que contexto, é a pergunta 2, em que contexto foi cumprida a primeira parte desta promessa? Então, lá em Gênesis, no capítulo 3, de 6 a 3, apesar de que aqui está escrito 3,15, mas 3,15 foi o que a gente leu anteriormente. É Gênesis 3, 6 a 13, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, esta árvore que está falando aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia proibido o primeiro casal de comer desta árvore. Abriram-se então os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira, fizeram, por meio de folhas de figueira, fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, um homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvindo a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então, disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então, o contexto dessa primeira promessa que Deus havia feito, Gênesis 3,15, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, o contexto foi logo após a queda do homem. Logo após Adão e Eva terem caído em pecado, Deus ele entra em ação e, pelo seu amoroso poder, porque Deus ele é um amoroso criador, ele, ao mesmo tempo que não passaria por alta a desobediência, então Deus não faria vista grossa para a desobediência, mas, ao mesmo tempo, Deus não deixaria o homem, não deixaria os pecadores desesperados, desamparados. Deus não abandonaria os pecadores. Então, desta mesma forma, a aproximação de Deus trazia alegria ao primeiro casal, porque mesmo o pecado, mesmo a separação que o pecado provocou, não fez com que Deus deixasse os seres humanos à própria sorte e não fez com que Deus abandonasse os seres humanos. Deus, então, ele promoveu uma solução para o pecado. E qual a solução, então, para o pecado? Que é a pergunta 3.
fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Essas vestimentas de pele, elas simbolizam a justiça de Deus, né? Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão. Isso está lá em Hebreus 9, verso 22. Então, logo após o pecado, Deus ele não abandonou o homem. Logo ali no Éden, ele preparou o primeiro sacrifício. Então, Deus ele é, né? Na verdade, Jesus Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote, mas já ali no Éden, Deus ele entrou em ação e ele foi o primeiro sacerdote realizando o primeiro sacrifício. É lógico que isso aí não está diretamente escrito ali nos textos de Gênesis, mas isso aí fica implícito, porque se Deus ele fez vestimenta de peles de animal, então, para poder arrancar a pele do animal, era necessário que esse animal tenha sido sacrificado. Então, esse primeiro sacrifício demonstra ali o que é graça, ou seja, a disposição de Deus para salvar. Ao mesmo tempo que Deus ele não abandonou o ser humano, Deus também ele providenciou uma solução para o pecado, né? Deus ele providenciou uma solução para o pecado, que foi a morte simbólica, logo ali no Jardim do Éden, do seu filho. Então, o que a Bíblia apresenta sobre a vinda do Messias? Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão, então até então aí, Abrão mesmo, não Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é uma promessa que Deus está fazendo para Abraão, para Abraão, na verdade, de que ele seria pai de uma grande nação. Lá em Gênesis 49, 10, ratificando essa promessa. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. E, novamente, Hebreus 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, sem sangue não há remissão. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esses dois textos aí, os últimos, em Isaías, respectivamente. Isaías 7, verso 14, e Isaías 9, verso 14. Então, o que a Bíblia fala a respeito, né, da vinda do Messias? Primeiro, segundo a carne. Então, a gente precisa entender que Jesus Cristo ele tinha dupla natureza. Jesus Cristo é 100% Deus, 100% ser humano. Então, como ser humano, segundo a carne, Jesus descendia de Abraão. Além dele descender de Abraão, nasceu de uma virgem, a Virgem Maria. Então, ela foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Além disso, Jesus ele é o próprio Deus, porque esse título maravilhoso, concebido Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, refere à natureza divina que Jesus possuía. E, além disso, demonstra que Jesus ele viria a este mundo não para ser um ser humano como outro qualquer, mas para dar a sua vida em sacrifício para pagar a penalidade pela transgressão da lei, pela desobediência que o ser humano provocou por meio do pecado. Então, a Bíblia ela refere que Jesus ele faria isso. Então, Jesus ele veio a esse mundo, e essa tela aí é importante a gente contextualizar. Jesus ele veio a esse mundo com a natureza física, que Adão tinha depois da queda. Mas Jesus Cristo, com a sua natureza moral, ele possuía a natureza moral semelhante à que Adão possuía
antes da queda. Então, Jesus, se a gente puder até assim dizer, como a palavra unigênio significa único da sua espécie, Jesus ele tinha uma natureza humana totalmente distinta de qualquer ser humano. Porque, ao mesmo tempo que ele nasceu sem pecado, ele nasceu com uma natureza que não foi contaminada pelo pecado, mas ele tinha uma natureza física que foi afetada pelo pecado. Então, ele era um ser humano único. Não havia um ser humano igual a Jesus e nunca haverá. Ele é o nosso Salvador e ele, sendo 100% divino, 100% humano, jamais tendo pecado, mas ele sendo ser humano, estando numa condição de submissão voluntária ao Pai, ele foi tentado em todas as coisas e experimentou todas as dificuldades que eu e você experimentamos. Lembre-se, a natureza de Cristo, a natureza humana de Cristo, era uma natureza real. Jesus ele não viveu aqui como ser humano uma natureza de conto de fadas, uma natureza da carochinha. Jesus, de fato, como ser humano, ele foi tentado da mesma forma que nós somos tentados. E até, por assim dizer, Jesus ele foi tentado muito mais do que nós somos tentados, porque ele, como tendo 100% da divindade em si próprio, ele era tentado o tempo todo a usar essa divindade para poder salvar o seu lado humano das suas dificuldades que eram cotidianamente experimentadas. Então, isso é uma tentação que nenhum de nós suportou. Só que os 100% de tentação que nós passamos, Jesus também passou pelos mesmos 100% de tentação no contexto da sua natureza, e ele foi vitorioso pela obediência, pela ligação que ele possuía com o Pai, e assim como ele venceu, nele nós podemos vencer também. Então, Jesus Cristo ele nasceu, viveu e morreu como ser humano. Na verdade, a encarnação de Jesus é um mistério que a nossa mente ela não é capaz de compreender completamente. A gente compreende aquilo que a Bíblia revelou. A pergunta é assim: que profecia indicava com precisão a vinda do Messias? Lá em Daniel, no capítulo 9, 24 a 27, está escrito: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até a ungida ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido ou o Messias, o Cristo, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerras e desolações, estes são determinadas. Ele fará firme aliança com o monte por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, o que é mais notável nesta profecia, que é a profecia das 70 semanas, é que ela demonstra com exatidão o período em que o Messias nasceria, demonstra também com exatidão quando seria o período do seu ministério e demonstra quando o Messias morreria. Então, esse período de 70 semanas, ele é simbólico, porque, na verdade, as 70 semanas, elas significam um período de 490 anos literais. E esses 490 anos, eles se iniciaram com o decreto do rei persa Artaxerxes I, no ano de 457, quando Artaxerxes ele assinou um decreto para restaurar Jerusalém
e também para a edificação da cidade. O que quer dizer restaurar Jerusalém? Era que não somente o templo poderia ser reconstruído, os muros da cidade podiam ser reconstruídos, os israelitas, os judeus que quisessem retornar para Jerusalém poderiam retornar e, até certo ponto, eles teriam uma espécie, entre aspas, de autonomia administrativa. Eles não estariam mais cativos em outra terra como estiveram durante os 70 anos do período de cativeiro babilônico. Então, o início dessa profecia em 457 a.C., profecia essa que simbolicamente são chamadas 70 semanas ou 490 anos, indica com precisão a vinda do Messias, o período do seu ministério e da sua morte. Então, quais são as evidências de que Jesus é o Messias? Evidências. Então, Romanos 1, 2 a 4. O qual foi, por Deus, outrora prometido por intermédio de seus servos nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, uma primeira evidência é o próprio testemunho que o Pai dá de Jesus, né? Então, Deus ele deu amplo testemunho do Filho. Uma segunda evidência, Filipenses 2, 6 a 8. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus Cristo, ele como Messias, ele se esvaziou da sua natureza humana e assumiu a forma de servo. Então, Jesus Cristo ele assume uma submissão voluntária ao Pai, sendo obediente à vontade do Pai até o cumprimento do plano da redenção com a sua morte na cruz e a sua ressurreição. Ele também fez aliança com muitas pessoas durante o período de uma semana profética, ou 7 anos. Na metade dessa semana profética, ou seja, nos primeiros 3 anos e meio desses 7 anos, ele fez cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Isso significa que Jesus Cristo morreu na cruz. Né? Então, esse texto, essa passagem, fala da morte de Jesus Cristo na cruz, e essa morte redentora, essa morte substitutiva que ele fez por mim e por você. De fato, quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê que o ministério de Jesus durou 3 anos e meio. O restante dos 3 anos e meio, para poder completar esses 7 anos, foi aqueles que os discípulos, os apóstolos, após terem recebido o poder do Espírito Santo Pentecostes, saíram pregando o evangelho por toda Jerusalém e pela região da Judéia, antes então de destinarem a pregação do evangelho para os não-judeus, ou como a Bíblia chama os gentios. Hebreus 2,17, por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Veja que a Bíblia fala que Jesus era semelhante, não igual a nós. Ele é um ser humano totalmente diferente da gente. Para ser misericordioso, fiel ao sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, Jesus ele é aquele que estava no princípio com Deus, ele é o próprio Deus, todas as coisas foram criadas por ele, por intermédio dele, mas ele, segundo a carne, nasceu da Virgem Maria, passou pelo batismo nas águas, foi batizado por João Batista. Então, em todo o seu ministério, Jesus ele esteve em ligação completa com o Pai. Ele foi reconhecido como filho de Abraão e também como aquele que era o descendente de Davi. João Batista, que é o precursor, que foi o precursor de Cristo, ele mesmo, vendo Jesus vir,
em sua direção, exclamou que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, e ele apresenta Jesus Cristo ali àquela multidão. O próprio apóstolo Paulo, ele dá testemunho de Cristo, dizendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador. Jesus, ele morre como uma ovelha muda, ressuscita no terceiro dia, sobe ao céu e começa ali o seu ministério sacerdotal no santuário celestial. E dali ele vai sair para retornar a segunda vez para buscar os seus escolhidos, aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida e que estão hoje tomando a decisão de terem Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, pergunta 7. Como Jesus iniciou o seu ministério? Dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O comentário bíblico adventista ele apresenta alguns fatos históricos que evidenciam que Jesus Cristo ele nasceu no tempo determinado. Então, o primeiro fato é o cumprimento das 70 semanas que estão lá registradas no capítulo 9 de Daniel, dos versos 24 a 27, que indica que esse tempo determinado havia chegado. E um conjunto de fatores sociais, políticos, econômicos, tecnológicos demonstram que esse tempo determinado era o tempo do nascimento de Jesus. Primeiro, na época de Cristo, o mundo conhecido, né? Então, quando a Bíblia registra mundo, ela está muito focada na região geográfica na qual Israel estava ali diretamente envolvido. Então, e essa região era o Oriente Médio, norte da África e a Europa, né? Então, essa região que a gente conhece hoje com essa nomenclatura. Então, todo esse mundo, essa região geográfica, estava dominada ou estava encerrada, inclusa num único domínio, que era o Império Romano. E havia uma certa sensação de paz em todo o domínio do Império Romano nessa época, né? As viagens elas eram de acordo com o contexto da época, elas eram realizadas de forma segura e rápida. Havia um idioma universal que era o grego. O Velho Testamento já estava disponível na língua grega desde 250 antes de Cristo. Então, era fácil as pessoas, relativamente fácil, as pessoas conferirem o que estava acontecendo com aquilo que estava revelado, porque o Velho Testamento estava divulgado já numa língua universal. As pessoas estavam insatisfeitas com as suas crenças e religiões, estavam buscando algum tipo de alívio ou esperança para o seu futuro. Então, Jesus Cristo ele veio no tempo determinado, em que todo um conjunto de fatores indicava que aquele era o tempo propício. E da mesma forma acontecerá na segunda vinda de Jesus, quando todos os fatores sociais, econômicos, políticos, tecnológicos estiverem ficando à plenitude do tempo, Jesus voltará a segunda vez. Pergunta 8. Como o Apocalipse apresenta Jesus? E da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. No verso 6 de Apocalipse 1. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus, Pai, a ele glória, domínio pelos séculos dos séculos. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. No Apocalipse, Jesus Cristo é apresentado como aquele que nos ama e nos comprou com seu sangue. E por isso, ele recebe a adoração dos anjos. Nesse contexto, Jesus ele não recebe a adoração dos anjos porque ele é o Criador, porque ele é Deus. Ele recebe a adoração dos anjos porque ele é o Redentor,
porque com o seu sangue ele comprou pessoas de todas as tribos para o seu Deus. Ele é a fiel testemunha, ele é o princípio e ele é o fim. Ele é aquele que ofereceu o seu sangue como remissão para os pecados das pessoas e que virá nas nuvens do céu com poder e grande glória pela segunda vez, né, para a redenção final do seu povo. Nesse dia, se você está entendendo aí o assunto, que a maior profecia da Bíblia fala a respeito da vinda de Cristo, primeira vinda de Jesus, mas também ela aponta para a sua segunda vinda. É importante que você tome uma decisão. É importante que você, primeiramente, tome a decisão de compreender melhor a Bíblia. E é importante que você, nessa noite, tome a decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo para que ele seja não somente seu Salvador, mas para que ele seja o Senhor da sua vida. Para que ele dirija você, para que ele dirija os seus passos, para que ele dirija os seus pensamentos, para que você possua uma compreensão maior do que Jesus fez, uma compreensão maior de quem ele é, a quem ele revela, que ele revela o Pai. E Jesus ele diz que quem vê a ele, o que ele faz, o que ele fez, vê ao Pai, e ele refere que Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único da sua espécie, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, nessa noite, Jesus ele está batendo na porta da sua vida e está pedindo passagem, está pedindo para entrar. Então, que você possa abrir a porta da sua vida para Ele, que você possa dizer sim para Jesus, você possa dizer eu aceito. Basta você colocar aí, se você quer ter um conhecimento mais aprofundado de quem Deus é, de que Jesus fez por você, do que Ele ainda pode fazer, do que Ele está preparando para você no futuro, basta você dizer, eu aceito Jesus. Eu quero ser seu servo, eu quero ser sua serva, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, meu Salvador. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, toma cada pessoa que está tomando a sua decisão de estar ao teu lado, de ser seu servo, sua serva, de fazer Jesus seu Senhor e Salvador. Que o seu Santo Espírito envolva essas pessoas e fortaleça a decisão que elas estão tomando em o santo nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós estamos aqui encerrando a nossa classe bíblica, só que deixa eu passar aqui para você que o nosso próximo assunto, na sexta-feira, será o ABC das profecias, tá? O tema número 3, o ABC das profecias. Então, você vai ter a oportunidade de estudar mais esse tema maravilhoso da Palavra de Deus e aprender mais aquilo que Deus quer falar para você, para que você possa, de fato, estar se preparando para o retorno do Senhor Jesus. Até a próxima classe bíblica, até a próxima estudo da série Profecias de Esperança. Deus abençoe. Forte abraço. Até mais.